Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Eu também estou muito feliz. É um sonho realizado, mais uma vez. Quem estava aqui numa vigília, primeira vez que eu preguei nessa igreja, lembra que eu falei isso? Era um sonho realizado, estar pregando a palavra de Deus. E agora estar pregando a palavra de Deus numa Santa Ceia, eu não tenho palavras para expressar que honra o Senhor Jesus Cristo está me dando. Mas eu não mereço essa honra. Ele me dá e Ele te dá essa honra. Porque Ele é bom, porque Ele é fiel. Porque Ele tem todo o poder e toda a glória. E Ele viu a mim e a você, carecedores da graça de Deus, e disse: eu vou apostar nesse garoto, eu vou apostar nesse rapaz, eu vou apostar todas as minhas fichas nessa irmã. Ela vai ser uma missionária, ele vai ser um pregador, ele vai ser um feitor dos meus milagres na terra. Essa palavra não é só para mim, é para mim e para você. Você crê nisso? Amém ou não? Amém. Se coloque de pé, por favor. Abramos nossas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo de número 16. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 16, do versículo 1 ao versículo 6. Por termos várias versões, estarei lendo, os irmãos acompanhem vossas Bíblias e no Data Show também. Amém? Ezequiel, capítulo de número 16, versículo 1 ao versículo 6. Amém? Pode procurar à vontade, meus irmãos. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 16. Amém? Leamos. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 1, diz assim: veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis e diga: assim diz o soberano, o Senhor, a Jerusalém: sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu e sua mãe uma hitita. Seu nascimento foi assim: no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezado. Então, passando por perto, vi você esperneando em seu sangue, e enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse: viva. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto que nós lemos fala sobre a cidade de Jerusalém. Nesta época de Ezequiel, a nação israelita estava sob domínio de uma outra nação, estava em outra terra, estava em outra casa que não era deles. Eles estavam sendo subjugados por um poder horrendo, um poder que não via do Senhor Deus Israel, um poder que não via do Senhor Deus verdadeiro, e eles estavam sofrendo. E aqui fala com uma certa alegoria, com um certo comparativo, com figuras de linguagem, sobre que Jerusalém foi resgatada por Deus. Jerusalém foi vista no seu pecado, na sua imundícia, e Deus foi lá e trouxe ela para si. Deus foi lá e comprou ela para si. Deus pegou Jerusalém, uma cidade que não tinha valor algum para muitas pessoas. Deus pegou Jerusalém, um povo que estava além das promessas de Deus. Deus pegou Jerusalém, uma capital, uma cidade fortificada, que nunca tinha sido conquistada. Deus foi lá e salvou essa Jerusalém. Deus foi lá e tomou posse dessa Jerusalém. Deus viu Jerusalém na sua imundícia. Deus viu Jerusalém em seus pecados. Deus viu Jerusalém toda envolta em sangue, que quer falar de imundícia. Jerusalém tinha nascido,
mas o seu pai e a sua mãe a desprezaram. Jerusalém estava ali, jazia em morte. Jerusalém iria morrer, mas o bom Deus, com todo o seu amor e todo o seu afeto, foi até o encontro de Jerusalém, e foi, e limpou ela, e lavou ela, e tirou todo aquele sangue de imundícia que estava sobre ela, cuidou dela, enrolou ela em panos. Assim é na minha e na sua vida. Amém. Nós estávamos aí neste mundo afora. Os nossos familiares, muitos de nós, nossos familiares nunca deram valor em nossas vidas. Nós estávamos envoltos em imundícia, em sangue sujo. Nós estávamos todos despreparados. Nós não tínhamos nenhuma proteção. Nós vivíamos como ovelhas que não têm pastor. Nós estávamos buscando algo que não se vê, algo que é perdição, algo que não está nos desígnios de Deus. Eu e você estávamos ali, sendo capacho de Satanás. Estávamos ali, vivendo uma vida dissoluta, uma vida de pecado. Nós estávamos ali vivendo uma vida promíscua. Mas aprove a Deus olhar para você e para mim, ver que você não tinha proteção, ver que você não tinha limpeza, e aprove a Deus te tomar em seus braços e limpar você e eu de toda imundícia. Aprove a Deus a nos limpar de toda imundícia do pecado. Aprove a Deus a trazer a salvação à minha e à sua vida. Aprove a Deus trazer alegria ao seu rosto. Aprove a Deus trazer a cura que você tanto necessitava. Sabe aquela depressão que sempre tanto te angustiou? Aprove a Deus retirar ela da sua vida. Quando você estava envolto em pecados, quando você estava envolto em imundícias, aprove a Deus trazer um cântico novo sobre a sua boca. Aprove a Deus trazer a revelação do seu Espírito Santo sobre você. Você antes era alguém que as pessoas só falavam mal. Você antes era alguém que não tinha valor nenhum. Mas hoje você está na mão do grande Deus Todo-Poderoso. O teu pai morreu e a tua mãe Tita te desprezou. Mas diz o grande Jeová Rafa: eu te escolhi, eu te busquei, eu te lavei, eu te limpei, eu te protegi, eu te envolvi em panos. E esses panos têm te protegido até hoje. Esses panos não têm deixado você morrer. Esses panos que são a manta do Senhor Jeová não têm deixado que o inimigo venha acabar com a sua vida. Porque todos os dias o que o diabo mais quer é destruir a Jerusalém de Deus. Mas tenha certeza, ele não vai conseguir. Porque o teu Deus é forte, ele é fiel. Ele é o grande Jeová Rafa, é o grande Jeová Jireh. Ele é o Senhor dos exércitos. A fama deste Deus é toda poderosa. Há 2014 anos é pregado o nome do seu filho. E é por este seu filho que você é liberto, foi liberto. E se você ainda não tem libertação de Deus, se há alguém aqui que ainda não tem esse Jesus Cristo, você hoje tem a oportunidade de ser lavado e remido pelos seus pecados, pelo sangue de Jesus Cristo, que limpa o homem de toda imundícia. Você estava assim, estava ou não estava? Não precisa me responder, você sabe que você está. Você estava assim, todo sujo, todo pecaminoso, estava sem proteção. As pessoas passavam, olhavam para você e faziam cara feia. As pessoas passavam e viam em você somente, perdão pela palavra, desgraça, falta de graça, falta de alegria, falta de felicidade. E o Senhor veio na minha e na sua vida trazer essa felicidade. E o Senhor manda eu te dizer: eu tenho a felicidade para vocês. Se o inimigo tem tentado tirar a tua felicidade, olha somente para mim, que eu vou alegrar o teu coração. Aqui está essa nação, essa terra, que era Jerusalém, que estava ali, perto de Israel. Era uma terra que ainda não tinha sido conquistada. Jerusalém era uma cidade que ainda estava fora dos domínios de Israel. Jerusalém não estava ainda nos poderes do nosso Deus. Jerusalém aqui demonstra para nós os gentios. Por quê?
porque Israel já tinha sido dominado, Israel já tinha sido tirada das mãos dos cananeus, mas faltava ainda Jerusalém. Sabe o que faltava ainda, irmãos? Faltava os gentios serem salvos. E sabe quem salvou os gentios? Sabe quem foi lá e salvou Jerusalém? Sabe quem foi atrás de quebrar todas as barreiras, de lutar por Jerusalém, uma terra que ainda não estava conquistada? O servo de Deus chamado Davi. E sabe quem é esse Davi? Você sabe quem é esse Davi? Esse Davi chama-se o grande Jesus Cristo. Todas as vezes que é mencionado, o cego Bartimeu falou filho de Davi. Ele menciona Davi porque Jesus veio da linhagem de Davi. E eu te digo uma coisa, esse filho de Davi, foi ele que foi lá e pagou o preço por mim e por você, nos tirou das garras de Satanás, nos tirou do pecado, da imundícia, e nos deu uma nova chance de sermos felizes. Foi esse grande filho de Davi, esse Jesus Cristo Nazareno, que foi lá e tomou a minha e a sua vida das garras do inimigo e nos trouxe a paz de Jerusalém. Foi esse filho de Davi, foi esse Jesus Cristo que viu você lá, que precisava de salvação, porque Israel já era eleita, porque Israel já estava no domínio do grande Deus, mas faltava Jerusalém, que simboliza a mim e a sua vida. Faltava eu e você para sermos salvos. E Jesus naquele grande dia foi lá, deu a sua vida por nós. Ele se entregou por mim e por você. Ele não deixou que as afrontas do inimigo, ele não deixou que as tentações do inimigo viessem tirar dele o foco, que era a minha e a sua salvação. Naquele grande dia, naquele dia terrível, naquele dia escuro que ele morreu, que o céu se escureceu, naquele dia quando ele disse: Pai, está consumado, ele via a mim e a você. Ele via que você e eu estávamos envoltos em imundícia e precisávamos ser libertos. Entenda uma coisa: Jerusalém necessita ser restaurada, Jerusalém necessita ser conquistada. E esse grande Jesus Cristo, eu quero que você entenda isso, porque Israel já estava nos domínios do povo de Deus. Israel já estava liberto, Israel já estava como escolhido, mas ainda faltava alguma coisa. No plano de Deus para salvar o mundo, Deus escolheu a Israel. Por muitos tempos Israel foi vivendo, e Deus tinha visto que o homem estava indo de mal a pior, e Deus falou: olha, ainda precisa que meu servo Davi liberte Jerusalém, ainda precisa ser conquistada Jerusalém, que está fora dos domínios de Israel, que ainda não está na mão do meu povo. Ainda necessita que Jerusalém, que simboliza a minha e a sua vida, eu vou te falar mais uma vez, necessitava que nós fôssemos conquistados. E hoje você tem a salvação em Cristo, meu irmão, porque Jesus foi lá e deu a sua vida em propiciação. Jesus foi lá e deu o sangue dele para que eu e você fôssemos libertos. Hoje essa mesa está posta. Por quê? Porque aqui nós vamos comungar uns com os outros. Porque agora já não há mais distinção. Sabe por quê? Porque Jerusalém é domínio de Israel. Jerusalém já está totalmente nas mãos de Deus. E Jerusalém sou eu e você. Não se esqueça disso. Aqui ele fala assim: olha, homem, filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis. Vamos para o livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 13. Quem quiser acompanhar comigo, esteja à vontade em suas Bíblias. Diz assim: saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar da região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. E o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse Senhor Jesus Cristo também fez como Ezequiel fez. Ele foi lá e mostrou para os homens as suas práticas detestáveis. O Senhor Jesus Cristo foi lá e mostrou para os homens que eles precisavam, que eles careciam do favor divino de Deus. O Senhor Jesus Cristo foi lá e mostrou que Jerusalém
que aqui tipifica a minha e a sua vida. Nunca se esqueça disso. Que Jerusalém, que estava fora dos domínios, precisava ser liberto. E ele fala: olha, arrependam-se, deixem suas práticas detestáveis, porque é chegado para vós o Rei dos céus. E você e eu, naquele grande dia, que levantamos as nossas mãos e nos entregamos a Cristo, nós entramos totalmente no projeto, no propósito da salvação de Cristo Jesus. Aqui no versículo 7 ao 8 diz assim: e eu a fiz crescer como uma planta no campo. Esse aqui é o capítulo 16. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então eu estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Repita após mim: nudez. Cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do Senhor, soberano, o Senhor. E você se tornou minha. Naquele dia Deus passou e viu Jerusalém. Ele viu que ela não tinha salvação. Ele viu que não tinha ninguém por Jerusalém. Naquele dia estávamos eu e você sofrendo, clamando por ajuda, porque já estávamos morrendo, porque já não tinha salvação para nós, porque nós só sabíamos pensar em morrermos, em pensar que não tinha mais saída, que não tinha mais salvação. Mas o Senhor foi lá e cobriu a nossa nudez. Ele cobriu todo o pecado que tinha sobre você. Ele foi lá, o Senhor Jesus Cristo deu sua vida por mim e por você. E esse sacrifício cobriu toda a sua nudez, todo o seu pecado que estava mostro. Esse sacrifício foi que fez eu e você sermos aceitos agora diante do Pai. Por quê? Porque agora, quando Deus olha para nossos pecados, Ele não vê mais os nossos pecados. Ele vê o sacrifício de Cristo. E aí Ele se lembra daquele dia que Jesus morreu. Ele se lembra daquela aliança que Ele fez com Jesus. E Ele se lembra que Ele não vai cobrar de você os seus pecados. Sabe por quê? Porque senão você seria exterminado. Porque para o homem, se ele pecar, o resultado do pecado é a morte. Mas agora nós não temos morte. Nós temos Deus falando assim: eu lhe disse, viva. Glória a Deus. Foi essa palavra que o Senhor disse para mim e para você. Você estava morrendo, você estava indo direto para o cemitério, você e eu estávamos indo direto para o inferno. Mas Ele parou, olhou e viu alguém que necessitava de salvação. Ele foi lá, cobriu, limpou, lavou, esfregou com sal e disse mais assim: eu te digo que viva. Aleluia! E você hoje tem vivido em abundância, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Você hoje é um salvo, liberto no sangue de Jesus. Glorifique o nome do Senhor todos os dias da sua vida, porque hoje você tem entrada autenticada no sangue de Jesus. Toda cédula que estava sobre a sua vida de dívida, Ele pagou e gravou naquela cruz naquele dia. Todo o seu sangue foi escorrido do seu corpo, mas Ele virou para mim e para você e disse: viva. Eu hoje, em nome de Jesus Cristo, através da palavra que o Senhor me dá, eu digo para você que está todo envolto em pecado, está todo envolto em imundícia, que está ainda pensando em sair da igreja, que está ainda pensando em coisas do mundo, eu te digo uma coisa: viva. E não digo eu, diz a palavra do Senhor. Se você está necessitando de vida, de vitória, eu te digo mais uma vez: viva. Porque a palavra de Deus, ela quebra todos os impedimentos e laços do inimigo sobre mim e sobre a sua vida. E não há capeta neste mundo que vai conseguir acabar com o propósito de Deus, o projeto de Deus na sua vida. O Senhor quer que eu fale isso para você, que não acabou, não acabou, ainda há tempo, ainda há perdão. Ele está dizendo: olha, eu ainda posso salvar. Eu ainda posso entregar para você a felicidade que você tanto almeja, mas que até hoje você nunca conseguiu. E Ele nos comprou através do seu sacrifício. Aleluia, glória a Deus.
Abre nossas Bíblias, João 19, versículo 28 ao 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopro e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Foi nessa ocasião em que Jesus curvou sua cabeça e disse: está consumado. Foi nesta ocasião que ele cobriu toda a sua imundícia, toda a sua nudez, como está escrito aqui no capítulo 16 de Ezequiel. Foi nesta ocasião em que ele entregou o seu Espírito ao Pai. Foi que ele consolidou o sacrifício dele na cruz. E foi nesta hora que foi batido o martelo, dizendo: hoje o Levi não vai mais para o inferno. Hoje eu salvo o Levi. Hoje eu salvo a Maria. Hoje eu salvo o João. Hoje eu salvo a Sebastiana, o Raimundo, o Jones. Qualquer um desses que se voltarem para mim, eu me voltarei para eles, pelo sacrifício de Jesus Cristo que está no céu. Ele nos comprou. Ele nos comprou e nos deu dons. O versículo 9 fala assim: eu lhe dei banho com água, e ao lavá-la limpei o seu sangue e a perfumei. Pus um vestido bordado de sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias. Pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno de seu pescoço. Dei-lhe um pendente. Pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações, por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera. Essa palavra é muito forte. Porque o esplendor que eu, o grande Jeová Jiré, eu lhe dei. Porque o brilho que você tem, foi eu que dei. Porque a graça que as pessoas veem em você, foi eu que dei. Foi eu que te limpei. Foi eu que te enchi de presentes. Foi eu que te enchi de dons. Foi eu que te ataviei. Foi eu que cuidei de você. Fui eu que pude fazer. Fui eu que verti o meu sangue naquela cruz. Fui eu que chorei, que suei lágrimas de sangue. Fui eu, o grande Deus Jeová Jiré, o grande Jesus Cristo, que deu a vida por mim e por você. Foi Ele que fez hoje você ter a graça divina de Deus sobre a sua vida. Foi Ele que fez hoje as pessoas olharem para você e ver que você é diferente. Foi Ele que fez hoje você ver aquilo que você não via, a luz no fim do túnel. Foi eu que dei, diz o Senhor Jesus. O esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano, o Senhor. Esse texto aqui está no Velho Testamento, mas tudo na nossa Bíblia, se você não sabe, aponta para Cristo. E para mim, irmão Eudes, é a coisa mais linda que pode existir. Por quê? Porque Ele é que nós devemos reverenciar. É o nosso Senhor Jesus Cristo que nós devemos dar glória. É somente a Ele que nós devemos adorar. E quando você adora Jesus, você adora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então tenha certeza que tudo na Bíblia aponta para Jesus. Nunca se esqueça disso. Tudo que você lê na Bíblia Sagrada está apontando para o Mestre. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E Ele te diz: viva. E Ele te diz: viva. E Ele diz para sua família: viva. E Ele diz para aquele irmão que você tem tristeza ao ver ele no pecado: viva. Você vai a partir de hoje chegar na casa dessa pessoa e vai dizer: olha, você foi salvo e liberto por Jesus. Jesus comprou a sua ida para o céu. E eu te digo a mesma palavra que Ele me disse: viva. Comece a falar a palavra de Deus na vida das pessoas. Comece a entregar a salvação de Deus na vida das pessoas. Comece a partir de hoje dizendo: viva.
Aleluia, glória a Deus. Jesus comprou, ataviou, embelezou essa noiva, embelezou essa Jerusalém que não fazia parte ainda do domínio de Israel, mas ele foi lá, o grande Davi, que é quem tipifica a vida do nosso Jesus Cristo, que foi lá e com muita luta, com muito zelo, com muito amor, foi lá e tomou posse dessa terra. Essa terra chama-se eu e você. Ele te deu dons, te deu a melhor farinha, te deu o azeite, te deu comida, te deu roupas, tecido caro. Olha, meu irmão, a unção que está sobre nós é algo muito caro. Aqui ele está falando que o linho era fino, que as roupas de linho fino, tecido caro e pano bordado. Talvez hoje nós não vejamos isso, mas vai ter um dia lá no céu, meu irmão, que Jesus vai revelar para mim e para você a glória que existia sobre a nossa vida. E muitas das vezes nós nunca percebemos isso. Foi isso que aconteceu com Jerusalém. Eu estou te contando coisas lindas de Jerusalém, mas essa Jerusalém aqui, ela também se deixou levar pelos pecados da carne. Mesmo depois de ter sido comprada por sangue, comprada, vista por Deus, mesmo depois de ter sido trazida aos domínios de Israel, ela se desviou dos caminhos de Deus e ela se prostituiu com outras nações. Esse é o grande perigo que nós temos nas nossas vidas. Nós temos o perigo de nós um dia ainda nos desviarmos do caminho de Deus. Nós temos o perigo de não valorizarmos essas roupas que o Senhor nos dá. Nós temos o perigo de andar como Jerusalém acabou andando, indo atrás de outros ídolos, indo atrás de outros deuses e usando o que é pior. Isso aqui é o pior. Usando aquilo que Deus deu para ela. Ela usou para se prostituir, para se envolver com outras nações. Aquilo que Deus deu para ela, a voz que Deus deu para ela cantar, ela estava usando, desviada lá no mundo. Eu tenho um caso de uma pessoa que todos aqui conhecem, o senhor Elvis Presley. Talvez alguns não saibam, mas Elvis Presley, considerado o rei do rock, um homem que, se eu não estou enganado, já vendeu mais de 500 milhões de discos. Se hoje ele estivesse vivo, seria um homem muito mais rico, seria um homem cheio de dinheiro. E eu vou te falar, a desenvoltura, a voz, a graça que ele tinha, sabe quem foi que deu? Sabe quem foi que deu para ele? Sabe de onde veio aquela graça, todo aquele jeito, todo aquele amor que ele tinha, toda aquela desenvoltura, toda aquela alegria? Foi o grande Deus. Mas sabe qual foi o erro de Elvis Presley? Foi porque ele não voltou-se a Deus. Ele foi comprado por sangue, ele foi ataviado por Jesus. Jesus foi lá e limpou os pecados dele, como fez comigo e com você. Mas olha o que aconteceu. Elvis Presley foi lá e começou a pegar os dons que Deus deu para ele e usar com outros ídolos e outros deuses. Você sabe qual é o final de Elvis Presley? Morreu de overdose por volta dos 40 anos de idade. Deus não quer isso para mim e para você. Deus não quer isso para você. Deus quer você ceando aqui hoje. Deus quer ver você colocando a mão neste pão e a mão neste cálice, tomando, participando. Deus quer ver você também lá na glória, participando junto com Ele, os seus santos benditos. Deus quer um dia te abraçar e te colocar em seu colo e te dizer: olha, lembra daquele dia, aquela situação que você estava passando dificuldade, que você clamou a mim? Olha que eu vou te mostrar os meus anjos indo ao teu favor, te fazendo conseguir aquilo que você tanto almejou. Nunca mais se esqueça disso. Você foi comprado por preço de sangue. Você e eu fomos comprados, fomos lavados, fomos remidos, fomos ataviados, fomos cheios de graça. Nós vamos continuar em nome de Jesus neste mover de Deus. Aleluia. E Jerusalém foi de mal a pior. Versículo 26 diz assim: você se prostituiu com os egípcios, os seus vizinhos cobiçosos, e provocou a minha ira com sua promiscuidade, cada vez maior. Por isso estendi o meu braço contra você e reduzi o seu território. Eu a entreguei à vontade das suas inimigas, as filhas dos filisteus, que ficaram chocadas com a sua conduta lasciva. O que está dizendo aqui? Sabe o que está dizendo? Talvez você não esteja nessa situação, mas tem muitos Jerusalém de Deus ali fora, que um dia estavam aqui dentro,
que agora estão lá fora, se drogando, se entregando ao pecado. E você vê, sabe o quê? Que nos primeiros dias, eles começaram bem. As pessoas batiam palmas para eles, mas hoje eles estão lá, na pior. Eles estão indo de mal a pior. A cada dia que você olha para ele e para ela, você só vê ele afundando. Irmãos, eu te chamo, vamos recuperar essas pessoas. Vamos ser os varões de Deus que vão levar essa mensagem aqui para eles. Vamos ser os homens e mulheres de Deus que vai falar: olha, essa situação que você está vivendo aí, Jerusalém um dia viveu. Ela pegou tudo que tinha de bom, todos os seus dons, e entregou aos ídolos. Mas os ídolos foram lá, os egípcios foram lá e acabaram com ela, trazendo a ela desgraça, opressão. E hoje tem muitos aí fora, muitos Jerusalém de Deus, não se esqueça disso. Muitos que poderiam estar aqui louvando ao Senhor junto com você, muitos que poderiam agora estar ao seu lado, eles estão lá fora, porque eles se entregaram às promiscuidades deste mundo. Mas nós ainda temos tempo para salvar a muitos, para libertar a todos esses que quiserem ser salvos. Ainda há salvação, mesmo que Jerusalém se entregue ao pecado, mesmo que Jerusalém se volte contra o seu Deus. No dia que ela se colocar de pé diante de Deus, e no dia que ela se dobrar os seus joelhos diante do Rei, Ele está pronto a perdoar e a dizer: volte para mim, eu ainda tenho tempo para você. Muita certeza eu tenho que você não está nessa situação, mas existem pessoas que necessitam do perdão e do amor de Deus, adrogados a este momento, que estão lembrando de que estavam um dia na casa do Senhor e hoje não tem mais o conforto dessa casa, hoje não tem mais o pão que é ministrado todos os dias. Isso aqui é forte: não tem o pão, não tem o pão. Jerusalém, eu te dei farinha, mel, azeite. Aqui ele fala farinha, a palavra de Deus. Ele fala do mel, fala de coisas doces, da bondade de Deus. E ele fala o azeite, não tem mais unção. Pegou tudo que era de bom de Deus, e por ver o mundo aí fora, quis se virar contra Deus. Mas há salvação para Jerusalém. Aquele seu irmão, eu não estou falando de irmão de igreja, pode ser também, mas aquele seu familiar que você se entristece quando lembra dele, aquele seu familiar que um dia foi um homem ou mulher de Deus, ele precisa de salvação. Eu te digo, apresente para ele mais uma vez o dono do poder, o dono da santificação, o dono do mundo, aquele que pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós servimos. Aqui no versículo 56 e 57, para finalizar, diz assim: você nem mencionaria o nome de sua irmã Sodoma na época do orgulho que você sentia, antes da sua impiedade ser trazida a público. Mas agora você é alvo das zombarias das filhas de Edom e de todos os vizinhos dela, e das filhas dos filisteus, de todos os que vivem ao seu redor e que a desprezam. Aqui ele está fazendo um comparativo com a irmã mais velha de Jerusalém, que era Samaria, e a mais nova, que era Sodoma. Aqui são linguagens figuradas. Jerusalém foi trazida ao convívio de Deus, mas ela se jogou nos braços dos ídolos, nos braços das promiscuidades. E sabe o que aconteceu? Deus fala que Jerusalém se tornou pior do que Sodoma e Gomorra. O meu Jesus Cristo disse que quando alguém sai dessa casa, sai do convívio dele, do amor, da comunhão de Jesus, 7 espíritos malignos vêm e habitam na sua casa, e o seu estado se torna pior do que o primeiro. Foi isso que aconteceu com Jerusalém. Isso aqui é uma sombra do que Jesus ia falar. O que aconteceu com Jerusalém, se tornar pior do que os que estavam, que nunca tinham tido Deus. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas desviadas, tendo atitudes piores do que aqueles que nunca conheceram a Deus. Está aqui. Isso também aconteceu com Jerusalém. Mas eu te digo uma coisa: ainda há salvação para Jerusalém. Ainda há uma graça divina sobre a vida dos que estão fora. Ainda há lugar para o perdido. Ainda há salvação para mim e para você. Todas as vezes que nos distanciarmos dos olhares divinos de Deus, Deus manda eu te dizer que por mais que os dons que eu te dei,
Por mais que você está fora do meu convívio, da minha comunhão, eu te digo, venha para mim e viva. E o nosso Deus não deixou por acaso, prometeu restaurar Jerusalém. Versículo 59 diz assim: assim diz o soberano Senhor, eu a tratarei como merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância. Repita após mim: dias da sua infância. Nos dias da infância de Jerusalém, quando ela estava desprotegida, Deus foi lá e fez o quê? Eu falei para vocês, Deus foi lá e tomou ela para si, cuidou dela. Então ele fala: olha, contudo eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância. Qual foi a sua infância? Quando você foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Naquele dia que você levantou sua mão, naquele dia que começou a sua iniciada com Deus. Muitos irmãos fizeram como Jerusalém, se esqueceram de Deus. Aí ele fala: olha, contudo eu me lembrarei da aliança que eu fiz com você. Você desprezou a minha aliança, mas eu não desprezarei ela sobre a sua vida. Nós às vezes desprezamos a aliança que nós fazemos com Deus, mas ele fala assim: eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias que você começou comigo, andar de mãos dadas comigo por toda essa terra. Nos dias que você começou a andar comigo, nos dias em que você tinha fé inabalável, naqueles dias da sua infância, no começo, eu, o Senhor, me lembrarei desses dias da sua infância, e contudo me lembrarei da aliança que fiz com você, e estabelecerei com você uma aliança eterna. Contudo o Senhor se lembrará da aliança que fez comigo e com você nos dias da nossa início, da nossa caminhada. E essa aliança é uma aliança eterna. Se hoje Jerusalém se voltar para Deus, se colocar diante do Deus Jeová Jireh e falar: olha, Senhor Jesus, eu quero receber de novo aquela comunhão, diz o Senhor, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias do nosso começo, nos dias em que nós nos casamos, nos dias em que eu joguei a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Assim diz o Senhor sobre a minha vida e a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida daqueles que estão fora. O Senhor ainda tem muitos para cuidar, o Senhor ainda tem muitos para salvar. Se você hoje está fora dessa comunhão, aproveite que mais uma vez o Senhor está lançando a sua capa e dizendo: viva! Glória a Jesus! E aqui no versículo 61 diz: então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará quando receber suas irmãs, a mais velha e a mais nova. Eu as darei a você como filhas, não porém com base em minha aliança com você. Sabe o que ele está dizendo? Que ele vai salvar Jerusalém, mas ele vai salvar os que estão fora também. Ele vai salvar aqueles que ainda não têm conhecido a Deus. Ele fala: olha, você se tornou pior do que Sodoma, você se tornou pior do que Samaria, mas eu tenho aliança com você eterna, e eu tenho salvação para Jerusalém, eu tenho salvação para Samaria, e eu tenho salvação para Sodoma. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.